Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao episódio 14 da quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicada à resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Kátia Cebola, professora adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, especialista em resolução alternativa de litígios, com particular enfoque na mediação, é licenciada e mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e doutora em Direito pela Universidade de Salamanca, onde ganhou o Prémio de Doutoramento de Excelência com a apresentação da sua tese. Passou pelo Harvard Negotiation Institute, é árbitra no SENIAC e ainda autora de dezenas de obras publicadas. A conversa de hoje não será nada menos do que interessantíssimo. O meu nome é Maria Miguel Oliveira da Silva e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Muito bem-vinda, professora Kátia Cebola. É um gosto tê-la cá hoje connosco. Obrigada, eu é que agradeço o convite. Será certamente muito agradável estar convosco a conversar sobre estes temas que me dizem tanto. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. E a primeira delas é a seguinte: qual é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? Não é uma pergunta fácil, porque normalmente uma norma, apesar de nós juristas conseguirmos fazer teses sobre normas ou até sobre vírgulas, não é de facto uma pergunta fácil, porque acho que acima de tudo a legislação deve ser coerente e deve haver coerência entre os artigos e, portanto, a legislação é mais importante do que propriamente uma norma. Mas em homenagem ao episódio 14 desta série quarta do podcast, vou talvez nomear o artigo 14 da Lei de Defesa do Consumidor, principalmente após a introdução e a alteração que ocorreu em 2019 e a introdução da obrigatoriedade unilateral da resolução extrajudicial de conflitos, ou dos centros de arbitragem, do recurso aos centros de arbitragem de conflitos de consumo por parte do consumidor, unilateral porque não são ambas as partes, ou o consumidor não é obrigado a recorrer aos centros de arbitragem de conflitos de consumo, mas se apresentar a sua reclamação e para conflitos de consumo até 5.000 euros, pode ou tem a entidade reclamada de se submeter a essa arbitragem. Acho que é uma norma relevante, é uma norma de alguma maneira inovadora. Por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis não conseguem passar a barreira da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da arbitragem obrigatória, da obrigatoriedade sequer até da mediação. Nós conseguimos ultrapassar essa barreira, que do meu ponto de vista, e no caso dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, se justifica, e é uma norma relevante, ainda que, e não posso deixar de o dizer, em termos práticos, e o tempo dirá, espero que não, a introdução desta norma e a alteração da Lei de Defesa do Consumidor e a introdução da arbitragem obrigatória unilateral pode vir gerar problemas porque não foi acompanhada de um financiamento paralelo àquela que vai ser a procura e que já se está a sentir à procura que estes centros estão a ter. E sem o acompanhamento do financiamento, isto pode levar a que a prestação dos serviços que estes centros prestam possa perder qualidade. E isso, de facto, seria contraproducente. Ou seja, é de facto importante a norma, é relevante para a efetividade da justiça de consumo, e isso verifica-se com o aumento do número de processos. Por exemplo, quando foi introduzida em 2011 esta mesma obrigatoriedade unilateral relativamente aos serviços públicos essenciais. Eu lembro-me na altura de ter feito uma análise por alto das estatísticas em termos de 3 setores, como a água, a luz e as telecomunicações, e houve um aumento de 200% dos processos nestas 3 áreas nos centros de arbitragem. Portanto, naturalmente vai haver uma maior procura por parte dos centros de arbitragem, e isso já se está a verificar. Se não houver um aumento do financiamento destas entidades, que são entidades privadas e que, portanto, sobrevivem pelo financiamento parcialmente do Estado, mas também das entidades que são associadas dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, isso pode levar a uma perda de qualidade dos serviços, e isso seria grave. E, portanto, a norma é importante, mas obriga e cria uma responsabilidade muito grande para o governo, que não pode continuar a dizer que são entidades privadas e não pode continuar a associar o financiamento, a associar-se ao financiamento destas entidades. Será que não haveria alguma
forma criativa de arranjarmos financiamento que não fosse apenas público, pergunto eu. As empresas, por exemplo, têm um acesso gratuito a esta justiça arbitral nestes centros. Será que as empresas não podiam, como nos dizia, aliás, há 2 ou 3 episódios, o professor Miguel Ferro, neste podcast, será que as empresas não podiam também ser levadas a pagar algum valor? Será que devemos depender assim tanto do financiamento público? Como sabemos, em momentos de crise poderá não ser tão fácil. Quando houve a introdução da obrigatoriedade relativamente aos serviços públicos essenciais, defendi aquilo que depois veio efetivamente a consagrar-se e que respeitava ao financiamento pelas entidades reguladoras. E eu acho que é muito importante esse financiamento e acho que é absolutamente pertinente. Porquê? Porque as entidades reguladoras também obtêm financiamento por parte, por exemplo, de processos contraordenacionais que muitos deles podem surgir na sequência de reclamações feitas nos centros de arbitragem. É uma forma indireta também das empresas pagarem. Exatamente. O que acontece foi que as entidades reguladoras dizem nós só financiamos os processos na área dos serviços públicos essenciais e, portanto, o financiamento houve uma alteração ao nível do financiamento dos centros de arbitragem e parece-me, eu entendo o argumento que digam o financiamento que nós damos aos centros de arbitragem restringe-se aos processos relativos aos serviços públicos essenciais, mas acho difícil, porque o centro é só os serviços são só portanto acho difícil fazer aqui esta divisória entre aquilo que são processos no âmbito dos serviços públicos essenciais ou aquilo que é a afetação dos recursos logísticos de um centro de arbitragem à área dos serviços públicos essenciais e, portanto, não deveria haver essa restrição e o financiamento que é dado pelas entidades reguladoras, como o Dr. Jorge disse e muito bem, resulta também indiretamente por parte das empresas e por parte das coimas multas que foram aplicadas a essas mesmas empresas. É uma questão interessante aquela que tu colocas, que é a questão de saber se as empresas devem ou não devem financiar os centros de arbitragem em conflitos de consumo por força da imparcialidade que os centros de arbitragem devem ter, ou seja, até que ponto é que permitir ou criar por parte das empresas o financiamento, isso foi uma questão muito discutida, eu acho que não deveríamos, tem que haver outras soluções, tem que, de facto, o governo tem que assumir, não pode uma lei, que é do Parlamento, mas que obviamente dá ao governo a responsabilidade de assumir esta pasta da resolução de conflitos de consumo, não pode a lei obrigar e fazer com que o número de centros de conflitos nos centros e de reclamações e de processos nos centros de arbitragem aumente e depois não haver uma consequência ao nível do financiamento. Ou seja, acho que de facto o financiamento deve ser público, deve haver um aumento de financiamento público e deve haver uma preocupação por esse financiamento público. Não devemos cair na tentação de trazer as empresas e, por força disso, podermos perder alguma imparcialidade ou poder-se levantar a questão de ser uma das partes a pagar o processo arbitral. Porque elas são obrigadas, ou seja, porque elas são obrigadas, mas é uma questão discutida. Eu preferia... Sim, eu ficava aqui a discutir só este tema durante várias horas, mas temos aqui mais questões que queremos tratar. E, aliás, é uma questão muito debatida, mas é uma questão muito debatida. Estamos aqui nas respostas rápidas, o que faria se fossem as respostas lentas. Vou passar então à segunda, se calhar já estou aqui a alterar a ordem e a sequência das questões. Mas de forma perfeita, é muito mais interessante assim. Das duas, mediação ou arbitragem? Eu diria das duas, três. Ou seja, não posso, por força até da voluntariedade, eu defendo uma perspectiva integrada de tribunais multiportas. Acho que o futuro da justiça será por aí. Acho que a criação de plataformas digitais vai muito por etapas e vai abrindo portas, ou seja, o procedimento das várias plataformas de resolução de conflitos online adota muito o modelo de portas sequenciais, primeiro uma tentativa de resolução do conflito pelas partes, depois a fase de mediação e conciliação e depois uma fase heterocompositiva. Eu acho que é absolutamente essencial esta fase de negociação, ou seja, a existência de conflitos por si só não é positiva porque significa que a legislação
pode não estar a ser eficaz e, portanto, pode estar a gerar conflitos, e é preciso perceber porque é que esses conflitos estão a surgir. Acho que a fase da negociação entre as partes é essencial. Se depois as partes preferem ir para a mediação ou para a arbitragem, de facto, e eu sou uma acérrima defensora da voluntariedade, ou seja, acho que as partes, se preferirem a mediação, se preferirem chegar a acordo ou tentar chegar a acordo com a outra parte, devem seguir esse caminho. Se preferirem que seja um terceiro a dizer o que é que deve ser, o que é que o direito dita no caso e perante os factos e a prova produzida, devem escolher a arbitragem. Acho que é absolutamente fundamental e as faculdades têm um papel essencial no sentido de esclarecer sobre as características de cada um dos meios de resolução extrajudicial de conflitos, de dar a percepção de quais são as vantagens e as desvantagens em cada um dos mecanismos e depois as partes escolherem. Portanto, não escolheria nenhuma, e acho que deve ser dada sempre a prioridade às partes, acho que deve haver esclarecimento sobre quais são as características dos vários meios de resolução de conflitos, sejam eles o Tribunal Judicial, seja ela a mediação, seja ela a arbitragem, e depois as partes escolherem o mecanismo que for mais adequado. Por exemplo, a plataforma ODR europeia introduziu precisamente o mecanismo que, perante a reclamação do consumidor ou do agente económico, nos casos em que o ordenamento jurídico o admita, permite que ele escolha ou dá-lhe algumas indicações sobre qual o meio pelo qual ele deve optar. E, portanto, a escolha entre a mediação e a arbitragem deve ser caso a caso e não deve ser em abstrato. Não sei se respondi à questão, mas não respondendo à questão, de facto não consigo optar por nenhum meio. Se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Na mesma perspectiva da primeira pergunta, ou seja, na perspectiva de que uma norma por si só pode não fazer diferença, ainda que haja normas que sejam relevantes, eu, em vez de uma norma, preferiria uma lei ou pelo menos um anexo à atual Lei Real de Consumo, ou seja, a Lei 144/2015 de 8 de setembro, se não me falha a memória. Isto porquê? Eu continuo, apesar dos centros de arbitragem de conflitos de consumo serem entidades privadas, continua a fazer-me alguma confusão que cada um dos centros tenha o seu regulamento, ainda que tenha havido depois da Lei de 2015 um esforço e uma uniformização que não é total, mas que de alguma maneira é maior do que aquela que existia. Eu continuo a achar que de facto só teremos uma verdadeira resolução extrajudicial de litígios de consumo em Portugal se houver um mesmo processo, qualquer que seja o centro a que os consumidores recorram. Ou seja, não faz sentido que um consumidor, porque recorre a Coimbra, tenha determinadas regras, designadamente limitações em termos de valor, mas se recorrer, ou se o conflito de consumo, aliás, ocorrer no Porto, já as regras poderão ser distintas, e se for no CNIAC, mais distintas serão. E, portanto, eu acho que é absolutamente essencial ultrapassar-se este preconceito de que estamos perante entidades privadas. A matéria de direito do consumo é matéria de política pública e, nesse sentido, pelo menos não alterando a atual Lei 144/2015, dever-se-ia pelo menos anexar um regulamento uniforme, e qualquer centro de arbitragem de conflitos de consumo que quisesse abrir, exercer esta atividade, deveria seguir o mesmo procedimento, ou o mesmo processo, e, portanto, diria, se eu pudesse ser legisladora por um dia, eu criaria esse regulamento efetivamente uniforme. Provavelmente não abriria os centros de arbitragem de conflitos de consumo a mais do que 5.000 euros, ou seja, uniformizaria e todos teriam apenas uma limitação, ou apenas poderiam resolver conflitos de consumo até 5.000 euros. Acho que, de facto, considero que acima dos 5.000 euros, aquilo que são as valências deste sistema arbitral já poderão ser defendidas em sede judicial e, portanto, limitaria aos 5.000 euros, que acabam por coincidir com o artigo 14 e, portanto, com a obrigatoriedade unilateral do recurso à arbitragem, aos centros de arbitragem em conflitos de consumo até 5.000 euros, entre outras normas ao nível do procedimento, mas uniformizaria. E acho que é absolutamente essencial a criação de um procedimento uniforme e bem pensado,
para a resolução de conflitos de consumo em Portugal. Eu acho que é preciso, hoje em dia, até com as 100 regras de Brasília e a questão da vulnerabilidade, é preciso assumir-se o consumidor como um personagem vulnerável processualmente. Temos que pensar que o consumidor, por mais informação que tenha, não detém conhecimentos sobre tipo de prova a produzir, como produzir uma prova, porque é que se tem que produzir prova, se tem que produzir prova ou não tem que produzir prova, e, portanto, é absolutamente essencial que haja um procedimento que gere uma igualdade, uma efetiva igualdade processual das partes, partindo sempre da base de que o consumidor será um agente ou um ator processual vulnerável. Vulnerável porque não detém o mesmo domínio, ou não deterá em todas as circunstâncias o mesmo domínio de informação, o mesmo domínio de capacidade de defesa que um agente económico. E acho que isso tem que ser verdadeiramente pensado, até pelo aumento do número de processos, pelo aumento do número de árbitros nesta área que poderão já não ser tão especialistas como eram até há poucos anos, e, portanto, é preciso haver uma preocupação muito grande relativamente ao processo de resolução de conflitos nos centros de arbitragem de conflitos de consumo. É só dizer duas coisinhas, porque não resisto a dizer perante a opinião da Kátia, e que me parece ótima. Eu não concordo integralmente com alguns dos aspectos que são referidos, só dando duas notas muito breves. Eu tenho algum receio de um excesso de formalismo que possa estar associado a um regulamento único. Ou seja, eu acho que eu gostaria de uma solução que passasse pela existência de uma maior harmonização das regras, mas menos formalistas do que aquelas que se tendem a incorporar normalmente em regulamentos harmonizados ou uniformizados. Porque eu tenho muito receio que, precisamente por haver árbitros se calhar menos ligados a esta área, que menos compreendem também o menor formalismo que tem que estar associado à resolução de litígios de consumo, que se caia depois num processo que se aproxime bastante do processo num tribunal judicial. E esse Concordo é um perigo, totalmente. porque eu acho que mais regras podem ter este efeito pernicioso. Concordo totalmente, Jorge, concordo totalmente, sendo que aquilo que eu quis dizer não era mais regras, não era tornar mais complexo, era esclarecer, porque acho que por exemplo, o artigo 9 relativo à mediação é confuso, não se entende o que é que realmente aquilo quer dizer, e acho que o próprio processo, as próprias regras processuais devem ser uniformes, não significa tornar mais complexo, muito pelo contrário, eu acho que deve se tornar até mais simples para que qualquer pessoa possa entender verdadeiramente o que é que vai fazer um julgamento, por exemplo, ou seja, não complexificar, não tornar mais complexo o que é que já claro, existe. Eu acho que é fundamental um mediador, e em particular um árbitro, acho que ainda é mais importante que um árbitro de litígios de consumo compreenda o que é que está perante si, que tem que ser próximo das partes. Eu acho que a proximidade em relação à proximidade não significa pôr em causa a independência e a imparcialidade, como é óbvio. A proximidade é ouvir as partes e explicar às partes o que é que está a acontecer no processo, parece-me. Exatamente, e explicar até eu preciso que o senhor consumidor faça isto ou faça aquilo, e isso não é perder a imparcialidade, é pelo contrário garantir a igualdade processual, e concordo contigo, e é preciso, mas é interessante, porque é precisamente porque tive conhecimento de uma ou outra situação em que árbitros que se calhar menos atentos a questões de direito do consumo tenham, e se calhar mais ligados à advocacia e mais ligados ao Código de Processo Civil, tenham trazido o Código de Processo Civil para dentro do sistema arbitral de consumo, quando isso não é desejável. E, portanto, o procedimento uniforme deveria refletir isso, deveria refletir essa flexibilidade. A grande questão é que essa flexibilidade que nós consideramos que é pertinente, no fundo transmitiu-se ou concretizou-se numa ausência de norma, e a ausência de norma é que eu acho que é perigosa, ou seja, eu acho que deve ser flexível, eu acho que não deve ser complexo, mas também não deve ser ausente de regulação, nem que seja dizer dá ao árbitro a possibilidade de fazer isto ou fazer aquilo. Claro, até porque a ausência também pode levar a que o árbitro por simplesmente aplique o Código de Processo Civil. Processo Civil, exatamente. O que é um pouco, isso mesmo, será um pouco assustador em termos de consequência. É exatamente isso que eu quero evitar, e por isso a defesa deste regulamento. Sim. Temos que avançar. Qual é o mito em matéria de mediação de conflitos que mais tens de esclarecer em jantares de família? Olha, o que é o mediador?
e o que é que as partes fazem na mediação. É interessante perceber, e é muito engraçado precisamente vocês falarem em jantares de família, não em jantares de família, mas em jantares de amigos. Os meus colegas que sabem, os meus amigos que sabem que eu trabalho na área da mediação, quando há ali uma divergência, começa, bem, chama a mediadora e lá vai, mas depois perguntam, ficam sempre muito espantados quando diz o que é que a mediadora agora faria? E eu digo, podia fazer esta pergunta ou podia fazer aquela. Eles ficam sempre muito espantados com as perguntas que eu faço, porque de facto tem uma ideia, ainda existe, é extraordinário, não é? Quando os julgados de paz foram criados em 2001, passaram 20 anos, e os julgados de paz de facto foram uma mudança em termos de mediação ou de aplicação da mediação muito grande, e provavelmente se falar de mediação, mas ainda há uma ignorância sobre o que é. As pessoas já ouviram falar da mediação, mas ainda há uma ignorância muito grande sobre o que é, e portanto o que é que faz um mediador e para que é que serve a mediação continua a ser a pergunta que mais me fazem, ou que mais interesse é suscitado nos jantares de família. E já agora, a mediadora já alguma vez apresentou uma reclamação no centro de arbitragem? Diretamente não, confesso, nunca consegui sempre resolver as questões em sede de negociação ou em sede de reclamação direta à empresa, mas já ajudei familiares e amigos a submeterem uma reclamação nos centros de arbitragem de conflitos de consumo, e até mais do que uma vez, sim. Agora uma questão particularmente difícil, e eu queria mesmo uma resposta nesta. Preferias participar numa mediação com um mediador parcial ou num processo arbitral com um árbitro não independente? A resposta tem que ser não, nenhuma das duas, Jorge, mesmo, tem que ser mesmo, porque bem, em primeiro lugar porque qualquer uma das duas daria aso a um processo disciplinar, quer ao mediador que seja parcial, quer ao árbitro que não seja independente. E depois porque nós devemos, e o Jorge já foi árbitro, eu também, agora estando um bocadinho mais afastada por força de razões profissionais, também da arbitragem de conflitos de consumo do CNIAC ou do CNIAC, como preferirem. Eu acho que é absolutamente essencial a resolução alternativa de litígios, e não querendo dar uma resposta politicamente correta, mas é absolutamente verdade, ou seja, só se vai afirmar, principalmente junto dos operadores do foro jurídico, como advogados, os solicitadores e os juízes, se nós tivermos uma preocupação muito grande pela qualidade, quer dos mediadores, quer dos árbitros, ou seja, a má qualidade, há ainda um caminho muito grande para percorrer ao nível da experiência profissional dos mediadores, ao nível dos árbitros. Sem dúvida, mas eu diria que a falta de qualidade não significa necessariamente imparcialidade ou parcialidade. Claro que não, isso tem a ver com valores. Exatamente, eu acho que temos um problema, aliás temos um problema muito maior em termos de falta de qualidade dos agentes, ou de muitos dos agentes, do que propriamente falta de parcialidade. Eu não conheço muitos casos em que possa dizer que suspeite de alguma imparcialidade, ou seja, de alguma destas situações que eu coloquei aqui. Portanto, estou totalmente de acordo contigo em relação a essa questão da falta de qualidade ou melhor, não é da falta de qualidade, não disseste que havia falta de qualidade. Foste mais diplomática na forma como falaste sobre a necessidade de caminharmos de forma ativa para garantir a qualidade dos mediadores e dos árbitros, e eu estou totalmente de acordo contigo. Mas não deixa de ser uma consequência daquilo que referiste, ou seja, no sentido de que haver um caminho e haver uma aposta realmente na resolução alternativa de litígios passa, por exemplo, também não tanto pela experiência técnica, que obviamente tem que existir, mas eu acho que tem que haver também uma divulgação em termos de ética dos princípios e dos valores dos árbitros e dos mediadores, ou seja, quando tu me dizes, eu se calhar nunca tive conhecimento de muitas situações de árbitros ou de mediadores parciais ou não independentes, se calhar também não há uma verdadeira consciência do que é que pode ser uma prática que seja parcialidade ou seja não independência. Eu penso que é absolutamente essencial e até por outros setores que se fale cada vez mais em comportamentos éticos, conflitos de interesses. O que é que pode ser um conflito de interesses, por exemplo, a um árbitro de consumo? Qual é a característica mais indispensável num bom mediador? Profissionalismo e preparação. Cada vez mais acho que os mediadores têm que ter consciência de que não basta bater à porta e deixar as partes entrar
é preciso prepararem o processo, é preciso prepararem-se para o processo, qualquer que ele seja, e pode ser um mediador com 20 anos de experiência e penso que deve continuar a ter, da mesma maneira que eu dou aulas há 20 anos e continuo a ter a preocupação de preparar, mesmo que eu saiba exatamente o que é que vou dizer, não consigo entrar para uma sala de aulas sem antes ver o que é que reler, o que é que quero dar e o que é que não quero dar e portanto, acho que deve haver profissionalismo, acho que deve haver preparação, acho que deveria estar na lei, por exemplo, a formação contínua, e não sei até que ponto essa formação contínua não devia ser exigida até para concursos, e de alguma maneira mas devia estar de uma forma mais expressa a exigência de formação contínua, por exemplo, para os mediadores que concorrem para as listas públicas. Obviamente para as listas de mediadores privados não, caberá às partes fazer essas questões e perceber quem querem que seja mediador no seu caso. No caso dos mediadores públicos que são nomeados por uma entidade pública, designadamente a DGPJ, penso que deve haver essa exigência de formação contínua. Portanto, profissionalismo e preparação para cada um dos casos seriam as características que eu diria de um bom mediador. Muito bem, e passamos agora para a segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo para discutir algumas das questões em profundidade. Fazemos esta pergunta algumas vezes e não podemos deixar de a repetir hoje a uma especialista na matéria. O que é que leva uma estudante de Direito a interessar-se por mediação, essa zona de onde os juristas tendem a fugir? Eu penso que há todas as razões para um estudante ou uma estudante de Direito, de facto, estudar mediação. No fundo, porque eu acho que ainda há muitas zonas cinzentas e, portanto, os estudos científicos e o desenvolvimento científico, quer ao nível de mestrado, quer ao nível do doutoramento nesta área, continuam a fazer sentido para, de alguma maneira, o cinzento se ir transformando em branco e preto, ou seja, para haver uma maior clareza relativamente a algumas questões que se suscitam. E penso também que o desenvolvimento científico, através de teses de mestrado, através de teses de doutoramento, é absolutamente essencial para que a própria mediação se afirme como um meio efetivo de resolução de conflitos. Ou seja, quanto mais pessoas desenvolverem teses, e designadamente desenvolverem teses sobre questões jurídicas que a mediação coloca e que ainda não têm resposta, como, por exemplo, a relação entre a mediação e providências cautelares, que ainda não tem uma resposta clara e, portanto, que ainda necessita de uma interpretação ou de um jogo técnico ou jurídico para se conseguir aplicar, tendo em conta o atual Código de Processo Civil. E, portanto, há ainda muitas questões que falta desenvolver, que falta chamar a atenção, e quanto mais teses de mestrado ou teses de doutoramento existirem sobre esta área, mais os juristas ficam atentos e percebem que a mediação é uma forma de resolução de conflitos que tem que estar disponível para as partes quando as partes assim o considerarem que é o melhor meio, e que é uma via efetiva de resolução de conflitos, ou seja, que não é uma zona, que não é um terreno sem lei, que não é apesar da sua, não devem confundir flexibilidade com, de alguma maneira, falta de garantias da efetividade que eu considero que a mediação deve ter. Considero que a nossa lei foi extremamente positiva, por exemplo, quando consagrou no artigo 9 da Lei 29 de 2013 a executoriedade automática ou direta, conforme quiserem chamar, dos acordos de mediação, quando reunidos os requisitos que o próprio artigo 9 consagra, e penso que ainda há margem para desenvolvimento de outras questões relevantes e que levem os operadores jurídicos, designadamente advogados, solicitadores ou os próprios juízes, a considerar a mediação como uma via que está ao lado do sistema judicial e que umas vezes as partes podem querer ir para o sistema judicial pelas razões que quiserem e outras vezes podem resolver por mediação se considerarem que é o meio mais adequado. E, portanto, eu penso que continua a haver margem para que os estudantes desenvolvam trabalhos científicos na área da mediação, e quanto mais teses de mestrado e de doutoramento existir, melhor, mais feliz ficaria, precisamente por isso, pela afirmação que eu acho que é absolutamente necessária à mediação no plano jurídico e no próprio plano judicial em Portugal. E hoje, como docente, revê o seu entusiasmo pela mediação aos estudantes? Qual é que lhe parece ser mais ou menos o posicionamento da nova geração em relação a este tema? Eu não sei se há uma grande diferença
relativamente ao entusiasmo que eu vejo nos alunos quando falo de mediação, hoje ou há 20 anos. Ou seja, hoje como há 20 anos, há alunos em que eu vejo o seu olhar brilhar quando falo de mediação e há alunos que eu vejo o seu ar de tédio quando eu falo de mediação. Mas eu acho que isso não é muito diferente quando estamos a falar de direito administrativo ou direito penal ou direito de trabalho, ou seja, há um gosto especial para alguns alunos que consideram que a matéria é relevante, é interessante, e outros que consideram que não. De todo modo, mesmo nos alunos que não gostam tanto de mediação, eu penso que hoje há um sentimento generalizado de que a mediação não é algo a que não se deva dar relevância. Ou seja, mesmo aqueles que talvez não fiquem tão entusiasmados por aquilo que a mediação é em termos práticos, pelas técnicas que estão inerentes à mediação, eu acho que todos percebem que a mediação é cada vez mais, ou que pode ser cada vez mais uma opção. E isso sim eu acho que é crescente. É crescente a consideração da mediação, ou de verem que a mediação é mais um meio, como pode ser o sistema arbitral ou como pode ser os tribunais judiciais. Isso é crescente. Esta consideração de eu tenho que estudar mediação, eu tenho que perceber o que é mediação, eu tenho que perceber quais são as vantagens da mediação, porque quando tiver um cliente, eu posso ter que informar o meu cliente sobre o que é isto da mediação. Ou ele pode vir ter comigo e perguntar-me, já ouviu falar da mediação? A mediação não podia ser um mecanismo para o meu conflito. E, portanto, esta percepção de que a mediação é hoje uma realidade e é algo a que os clientes podem querer recorrer, isso eu penso que é cada vez maior. Então, esta visualização da mediação como uma outra via, como uma outra porta, eu vejo como crescente. O entusiasmo depende muito das turmas. Há turmas que gostam muito de RAL, há turmas que gostam menos de RAL. Não há propriamente uma diferença abismal. Agora, nesta percepção e nesta concepção de tribunais multiportas, até porque as novas gerações são gerações muito mais ligadas à tecnologia, muito mais ligadas ao telemóvel, muito mais ligadas a plataformas, e eu penso que esta ideia de vários mecanismos, de vários meios de resolução de conflitos, em que a mediação é também uma porta a que se pode abrir para a resolução de conflitos, eu penso que essa percepção cresceu. Portanto, haverá entusiasmo, depende do que é que poderão ganhar. Eu acho que só um dia, quando puderem começar a fazer a folha de honorários, é que poderão talvez ficar com mais entusiasmo ou com menos entusiasmo, dependendo da evolução que a mediação leve, sendo que eu acho que a mediação, e a pandemia teve isso de positivo, eu penso que a mediação... ou que os advogados começaram a perceber a mediação também como uma forma em que podem cobrar honorários, e isso pode ser a mudança, o fator de mudança que faltava e que eu acho que a pandemia causou. Mas como é confidencial, é muito difícil termos estatísticas sobre a aplicação da mediação, mas talvez isso tenha mudado. Eu queria perguntar-te uma coisa na sequência do que estás a dizer, que é, há assim tantos casos em que a porta da mediação não faça sentido? Porque quando falas em várias portas e a pessoa deve ir à porta que entender que faça mais sentido, eu tenderia a dizer que a mediação é a porta que fará mais sentido em quase todos os casos. E, portanto, pergunto-te em que casos é que estás a pensar que não faz sentido a mediação? Talvez um pouco ao contrário do que se poderia dizer, perguntar que em que casos é que faz mais sentido a mediação, se calhar perguntar ao contrário, em que casos é que não faz sentido a mediação? Porque eu também sou suspeito, aliás, todos nós que aqui estamos, acho que somos suspeitos, insuspeitos em relação a gostarmos da mediação enquanto um meio de resolução de litígios. E, portanto, se calhar a verdadeira pergunta um pouco ao contrário, em que casos é que não fará sentido, então? Isto pode ser visto de três formas, ou a tua questão pode levantar três problemas. Um problema tem a ver com a mediabilidade, e aí eu concordo totalmente contigo. Quando tu já em 2011 defendias que não deve haver uma porta fechada, não deve haver não se deve fechar a porta a determinado tipo de conflitos. Eu acho que do ponto de vista em abstrato, todo o tipo de conflitos que envolve partes pode ir para mediação. Deve sim, em alguns casos, criar-se uma porta à saída.
Ou Claro. seja, há alguns casos que se calhar mereceriam ter uma homologação obrigatória. Por exemplo, um dos casos para mim é mais evidente é o da mediação laboral. Não faz sentido na mediação laboral continuarmos a falar de direitos disponíveis ou indisponíveis para levar para a mediação. Ou seja, não faz sentido eu estar numa mediação laboral e o mediador dizer, bom, o número de dias de férias nós não podemos discutir, só podemos discutir quando é que o senhor quer marcar férias. Isto cria dificuldades técnicas do ponto de vista daquilo que deve ser uma conversa na mediação, daquilo que deve ser uma discussão, até porque eu não posso baixar o número de dias de férias, mas, por exemplo, posso dar 30 dias de férias para o mediador só ter férias para o trabalhador, desculpem, só ter férias em agosto. Ou seja, há aqui várias possibilidades de discussão que ficam coartadas às partes quando eu só posso levar para a mediação laboral direitos disponíveis. O que eu acho que deve haver em mediação laboral é, por exemplo, uma homologação obrigatória. Podia ser introduzir uma homologação obrigatória para quê? Para que não haja a violação pelo acordo de mediação de normas imperativas, ainda que possa ser uma imperatividade relativa. E, portanto, a porta de entrada estará aberta a todos os tipos de conflitos. Há conflitos para os quais a mediação não faça sentido? Há. Por exemplo, se o que estiver em causa é a discussão sobre a interpretação de uma norma jurídica, não faz sentido a mediação, ou seja, a mediação não tem aí sequer pretensões, tem uma pretensão técnico-jurídica que eu penso que o mediador, que não pode ou que não dará a sua interpretação jurídica, ou mesmo que dê a sua interpretação jurídica, ela não terá a mesma força que, por exemplo, uma sentença judicial, não é? Não, pode ser um mediador avaliador e diz, olha, do meu ponto de vista, a interpretação, pode dar um parecer, não é? Mas isso, lá está, não estará a ser mediador. Mas vale o que vale. Exatamente. E mesmo em termos executórios, como é que não vais executar isto, não é? Ou seja, não se executa, vamos supor que as partes chegam a acordo sobre a interpretação que devem dar a uma norma, está bem? E depois, do ponto de vista executório, isso não tem nada. Mas a interpretação de uma norma, à partida, corresponderá sempre a uma parte que quer que seja interpretada de uma maneira e outra que quer que seja interpretada de outra, tendo em conta os interesses que cada uma delas tem. E, portanto, à partida também dá para discutir os interesses subjacentes na mediação, não tanto a interpretação da norma. Mas não a interpretação da norma, ou seja, para fixar o conteúdo ou a interpretação da norma, acho que a mediação não serve. Agora, sim, claro, se eu disser eu acho que a norma me dá isto, eu acho que a norma me dá aquilo, e as partes quiserem chegar a acordo sobre o que é que acham que a norma dá, aí tudo bem. Agora, para fixar judicialmente a interpretação de uma norma, não. Claro. E, portanto, por isso é que eu dizia, tudo o que tiver a ver com pretensões das partes, no sentido de eu quero isto ou eu quero aquilo, que não se relacione com questões muito técnicas, não é? Aí eu acho que a mediação não serve. A mediação serve para trabalhar com partes, serve para trabalhar com interesses, serve para trabalhar com pretensões. Eu, por exemplo, eu sou defensora que até pode haver mediação na fase executiva. Por exemplo, para negociarmos um acordo de pagamentos que ponha fim ao processo executivo. E nem sequer ponho de parte, por exemplo, que a própria fase da penhora possa ser ali objeto de acordo relativamente aos bens que são penhoráveis ou que podem ser penhoráveis ou podem ser penhoráveis. Ou seja, é muito discutível, mas em tese admito que, olha, mais um tema para se discutir em sede de teses. E, portanto, pode haver questões que não façam sentido na mediação, sim, quando elas tiverem, quando de alguma maneira não existir ali pretensões de interesses relativamente às partes. E, portanto, se deve haver restrições à entrada, acho que não. Acho que em algumas matérias pode haver uma restrição à saída com a consagração de uma homologação obrigatória, por exemplo, a matéria laboral. Há questões que, em segundo lugar, há questões que de facto acho que não fazem sentido na mediação, quando estejam em causa questões muito técnicas que visem a fixação de uma interpretação judicial, talvez a mediação não faça muito sentido. Mas depois, e para terminar, e em terceiro lugar, há situações em que a mediação tem que ser muito bem pensada, tem que ser refletida, e por isso é que, nesses casos, o mediador, o próprio desenho do processo da mediação deve ser diferente, em que o mediador deve tentar perceber se a mediação faz sentido para as próprias partes. Por exemplo, se estivermos a falar de situações de mediação penal, é preciso perceber, por exemplo, eu sou crítica da lei de mediação penal, porque ela não dá margem, ou não, pelo menos
literalmente não dá muita margem ao mediador, para que ele, antes de ser nomeado para a mediação, seja ele próprio a decidir se para aquelas partes faz sentido e há condições de realização da mediação, porque podemos estar a conduzir a vítima a uma segunda vitimização, e é preciso perceber para que é que o arguido e para que é que a vítima querem a mediação. A mediação penal não serve para justiça privada, portanto não é isso que está em causa, mas também não pode servir para uma segunda vitimização. E isso é um terceiro aspecto que eu acho que é relevante. Às vezes há situações que em abstrato seriam perfeitas para mediação, mas que naquele caso concreto daquelas partes é preciso ter cuidado em colocar as partes na mediação, por exemplo, com pessoas vulneráveis. Quando nós estamos perante situações de pessoas vulneráveis, e por isso é uma das razões pelas quais eu sou radicalmente contra qualquer tipo de obrigatoriedade de mediação em Portugal, e portanto sou apologista total do artigo 4º da Lei 29 de 2013. Acho que o artigo 4º dá margem para a pré-mediação obrigatória, ou seja, porque no fundo se nós considerarmos que mediação apenas começa após a assinatura do protocolo de mediação, eu acho que o artigo 4º não impede a introdução de uma pré-mediação obrigatória, mas eu continuo a ser contra, e continuo a ser contra, porque é preciso ter muito cuidado quando obrigamos as partes a irem para a mediação sem saber se elas têm condições, designadamente ao nível da sua vulnerabilidade intrínseca, se têm condições para ir para a mediação ou não. E quando o Ministério da Justiça, designadamente a DGPJ, se prepara para introduzir, ou se fala em introduzir a pré-mediação obrigatória, por exemplo, em matéria familiar, eu fico preocupada, porque em matéria familiar é dos domínios onde há mais pessoas vulneráveis. E, portanto, para já não é necessário, porque o sistema de mediação familiar é dos que têm mais sucesso e, portanto, não haveria aqui, se calhar, o de mediação laboral necessitaria de algumas medidas de incremento da sua utilização. Em matéria de mediação familiar é dos que têm mais sucesso e, portanto, nem sequer do ponto de vista prático acho muito necessário e acho perigoso. A vulnerabilidade que pode existir num pai, que pode existir nas crianças, que pode existir nos próprios cônjuges, vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade psicológica, eu acho que não recomenda qualquer tipo de obrigatoriedade, nem mesmo a obrigatoriedade da pré-mediação, ou seja, não, mesmo aí colocar as partes na mesma mesa, acho que é perigosíssimo. Lá está, mais uma vez, um perigo ainda é maior quanto menos qualificados forem os profissionais que estão a fazer esse papel. Eu acho que o papel de um mediador, em particular nessas áreas, é um papel com uma relevância social enormíssima e em relação ao qual é preciso um cuidado extremo na sua seleção que nem sempre existe. Mas aqui a propósito da mediação obrigatória, aproveito para voltar ao artigo 14 da Lei de Defesa do Consumidor, que fala em arbitragem necessária ou mediação. Está vinculada à arbitragem necessária ou mediação por opção expressa do consumidor. Onde é que entra a mediação neste artigo 14? A mediação é obrigatória nos litígios de consumo até 5 mil euros? É aqueles artigos que promovem teses de mestrado, ou seja, pode-se fazer uma tese de mestrado, pode fazer uma tese de mestrado só sobre a interpretação dessa norma. O legislador não, porque essa norma depois, ou a tua pergunta, Jorge, depois vai tocar numa outra que tem a ver com a própria filosofia da Lei 144 de 2015, e já vou explicar porquê. Eu acho que o legislador é um erro de escrita, não é um erro de escrita em termos de lapso, mas é erros na forma como formulou o artigo. Eu penso que o legislador, e não conhecendo o legislador, portanto não tendo ele propriamente uma forma que a gente bater à porta para perguntar, às vezes dá jeito, o que é que o senhor quis dizer com isto? Mas eu penso que estava a pensar nos centros de arbitragem de conflitos de consumo, e como os centros de arbitragem de conflitos de consumo têm uma fase prévia de mediação, colocou a mediação nessa norma. Se fizermos uma interpretação literal, a pré-mediação ou mediação passaria a ser obrigatória em Portugal e violar-se-ia o artigo 4º da Lei 29 de 2013. Mas isso levaria a um outro problema. Vamos ainda supor que até era possível, porque em termos procedimentais, verdadeiramente o que pode ser obrigatório seja apenas a pré-mediação, e depois as partes podem desistir e não querer continuar, e portanto verdadeiramente a mediação não seria obrigatória. Mas depois leva a um outro problema, que é a Lei 144 de 2015
tem uma filosofia, como sabes, de autorização total ou de controle total de qualquer entidade RAL em Portugal. Significa o quê? Que os mediadores privados, por exemplo, têm que pedir autorização para poderem resolver conflitos de consumo, ou seja, é uma questão ainda mais complexa, que é de saber se, porque à luz da lei RAL, parece que todas as entidades, sejam físicas, sejam singulares, sejam coletivas, é uma questão discutível. Ou seja, o que é que a lei 144 de 2015 quer dizer com qualquer entidade RAL tem que ter autorização para prestar os seus serviços em Portugal. Quer dizer que um mediador privado não pode resolver conflitos de consumo porque não tem autorização, ou tem que pedir essa autorização prévia, porque repara que a inscrição na lista de mediadores privados da DGPJ, por exemplo, não obriga a um parecer da Direção-Geral do Consumidor, como passou a existir para os centros de arbitragem de conflitos de consumo. Esse parecer só existe para os centros de arbitragem de conflitos de consumo e, portanto, não se vai exigir para os mediadores privados e, portanto, basta que os mediadores privados estejam inscritos nas listas de mediadores da DGPJ, da lista de mediadores privados da DGPJ, e quem não estiver, como sabes, pode haver mediação por um mediador que não esteja nas listas de mediadores privados. Portanto, há aqui há algumas zonas, não, se calhar não diria cinzentas, mas zonas em branco que é preciso preencher. Eu acho que já agora, respondendo essa questão, respondendo não, mas dando a minha opinião sobre essa questão, eu acho que a lei não limita a possibilidade de outras pessoas, de outras entidades resolverem litígios de consumo. A lei regula quem é que se pode inscrever naquela lista criada e disponibilizada pela Direção-Geral do Consumidor, na minha perspectiva, mas qualquer outra entidade pode, desde que tenha autorização para fazer arbitragem, por exemplo, pode fazer arbitragem de litígios de consumo. Não está inscrita na lista. Isto é a minha perspectiva. Esta é a minha perspectiva. Quando leio as normas relativas às coimas, tenho dúvidas. Quando leio as normas relativas às coimas da Lei 144 de 2015, ou seja, quando tu lês a norma e se esqueces as normas da coimas, quem é que pode estar sujeito a uma norma, concordo contigo, mas depois quando nós juntamos à leitura da lei as coimas aplicáveis a quem não respeitar requisitos X, Y ou Z, tenho dúvidas que não haja uma obrigatoriedade indireta de haver essa autorização. Ou seja, tenho dúvidas, não sei se é tão claro assim. Sim. Acho que na prática há uma letra morta, ou seja, acho que pode haver mediadores privados a resolver conflitos de consumo e que obviamente não pediram autorização, e portanto acho que deve ser assim, não tenho, mas quando leio a lei, quando leio as normas relativas às coimas, confesso-te que tenho algumas dúvidas, algumas reticências, porque abrange coimas aplicáveis a pessoas singulares, tenho algumas dúvidas que no sistema não tivesse sido pensado para isso. Acho que na prática não é isso que está a fazer e acho bem. Eu concordo totalmente contigo que acho que os mediadores privados podem resolver conflitos de consumo, até porque é um conflito civil e, portanto, nem sequer refletem sobre ser um conflito de consumo ou não. A Lei 154 de 2015, confesso-te que na parte das coimas levanta-me alguma dúvida sobre se os mediadores não devem ter essa. É certo que depois também, obviamente, a lei foi-se ajustou-se em 2017, depois ajustou-se outra vez em 2019 e foi de alguma maneira criando ali até a questão do ter que haver um aviso a dizer quais eram as entidades RAL e, portanto, aí ajustou-se a lei, o conteúdo da lei à prática, e essa é uma das questões que eu acho que também se poderia ajustar para ficar mais claro. Concordo contigo que acho que qualquer mediador pode resolver conflitos de consumo. Quando leio a lei no seu conjunto, sistematicamente, tenho dúvidas de que a intenção inicial até não tenha sido limitar, de certa forma. Sim. E em relação à plataforma europeia de litígios em linha, como sabes, também tenho uma perspectiva algo crítica, pergunto-te se é um mecanismo eficaz ou se prometeu mais do que... Claramente prometeu mais do que efetivamente está a dar. Aliás, basta só o otimismo da Comissão Europeia quando lê os relatórios e quando lê que apenas 1% das entidades, ou das reclamações, desculpem, que dão entrada na plataforma é que chegam a uma entidade RAL. Acho que esse é um número que revela
que a plataforma não funciona, que a plataforma não dá resposta, a plataforma é confusa, e acho que a própria Comissão Europeia já começa a ter dificuldades até em fazer relatórios e em falar sobre a plataforma, porque é mais evidente, ou seja, é por mais evidente que não funcionou. Prometeu mais, e penso que ainda podia ser salva, ou seja, há alterações que não são, criou-se 2 mecanismos, como as Direct Talks, criou-se um mecanismo de permitir que as partes pudessem saber para que meio é que vão, mas acho que se podia evoluir mais. Por exemplo, não faz sentido que um consumidor português, em Portugal, se apresentar a reclamação no centro de arbitragem, possa obrigar a entidade, o agente económico, por força do tal artigo 14 com o qual começámos este podcast, posso obrigar, portanto, o agente económico a ir ao centro de arbitragem, mas se apresentar a reclamação na plataforma, o agente económico já não é obrigado a ir portanto, há aqui discrepâncias. Quer dizer, ele obrigado não consegue fazer-se através da plataforma. Certo, portanto, certo. É completamente esquizofrénico o sistema. Exatamente. E, portanto, bastaria alterar o regulamento inerente à plataforma e dizer que quando o agente económico, a reclamação é apresentada contra um agente económico que no seu país, no seu ordenamento jurídico, ou que no ordenamento jurídico do consumidor, e admitiria que pudéssemos ser mais abrangentes, ele estaria obrigado a recorrer à entidade RAL, então a reclamação seria diretamente enviada para essa entidade RAL e o processo prosseguiria. Portanto, isto por um lado, portanto, não faz nenhum sentido não ser assim. Por outro lado, acho que a plataforma tem que ela própria assumir-se como uma entidade de resolução de conflitos. Só aí é que a plataforma vai ter sucesso. Já se fala numa plataforma totalmente virtual para a resolução de conflitos em matéria de aérea, seja de conflitos de consumos por via das viagens organizadas ou não, porque é mais ou menos automático, porque é mais fácil, ou seja, a prova é fácil, o voo ou se fez ou o voo não se fez, as malas ou se perderam ou as malas não se perderam, as malas ou chegaram estragadas ao consumidor ou não chegaram estragadas ao consumidor. Portanto, há aqui uma prova que é mais ou menos automática e, portanto, que não implicará muito esforço. E depois também as próprias sentenças inerentes a isso são mais ou menos uniformes. O valor indenizatório também está quase fixado automaticamente na legislação aplicável, nas próprias convenções aplicáveis a esta matéria, e, portanto, fala-se muito nisso, e acho que aí sim será um salto verdadeiro, e essas plataformas digitais a plataforma da União Europeia, se assumir ela própria como um mecanismo de resolução de conflitos, penso que aí sim pode ter êxito. Como está, não produz êxito e, portanto, alguns especialistas que trabalharam diretamente na implementação da mediação falam já no seu fim anunciado, ainda que não tenha havido a coragem. Penso que ela só ainda não encerrou o funcionamento porque ainda não houve a coragem, depois de tanto alarido que foi feito à volta da plataforma, não houve a coragem de dizer não funcionou. Portanto, ou então estarão à espera de criar esta tal segunda opção, uma segunda plataforma que resolva os problemas da primeira para dizer esta vai ser substituída pela outra. Outra ideia, por exemplo, e que já escrevi sobre isso, para de alguma maneira salvar esta plataforma, é integrar a rede SEC na própria plataforma. Portanto, não faz, por exemplo, sentido, nunca fez para mim, que se criasse uma plataforma e se mantivesse os centros, a rede dos centros de consumo europeus a trabalhar paralelamente. Acho que podiam trabalhar integradamente e, portanto, acho que isso poderia permitir. Porquê? Porque a rede SEC teve mais sucesso e continua a ter mais sucesso, não perdeu o protagonismo e continua a ter mais sucesso face à plataforma ODR. E, portanto, penso que há aqui algumas ideias e há aqui algumas soluções que poderiam dar uma nova utilização à plataforma. Como está, de facto,
votada ao insucesso e ao seu encerramento. E aqui, para concluir o nosso episódio, da experiência em particular como mediadora ou como árbitra, consoante o que nos quiser aqui contar, que caso é que foi especialmente marcante? Não tenho nenhum conflito em especial, para ser muito sincera, não houve nenhum em que me tivesse verdadeiramente marcado. O que posso dizer e o que posso trazer aqui e que é relevante da minha experiência enquanto na experiência que tive durante o CNIAC, tanto quando fui árbitra no CNIAC, é de que faz sentido um sistema arbitral de conflitos de consumo. Isso eu tenho por seguro. Acho que há muitos melhoramentos a fazer. E acho considero que o Ministério da Justiça deve realmente olhar para os centros de arbitragem de conflitos de consumo com maior atenção, com maior cuidado e, designadamente, com maior apoio financeiro, mas não só, porque faz muito sentido. Não faz sentido, faz cada vez mais sentido em matéria de conflitos de consumo criar um sistema arbitral também ele especializado. Se há legislação de consumo especializada porque o consumidor ou porque determinada matéria exige essa especialidade, penso que o sistema de resolução de conflitos de consumo também tem que responder a essa especialidade. E, portanto, não houve aqui nenhum caso em concreto, e até pela confidencialidade que os casos, que está inerente aos casos, também não poderia desenvolver muito, mas confesso que não houve nenhum caso marcante. Todos os casos, não houve, se quiser, ao contrário, não houve nenhum caso em que eu tivesse sentido, não faz sentido os centros de arbitragem de conflitos de consumo terem esta especialidade de resolução deste tipo de litígios. Em todos foi patente que faz sentido e que deve ainda ser incrementado, deve ainda ser fortalecido, não no sentido de tornar o processo mais complexo, mas no sentido de haver uma preocupação para que o processo responda às especificidades da conflitualidade do conflito de consumo. Parece-me uma excelente forma de terminar este episódio. Muito obrigada, professora Cátia Cebola, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.